Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que tem presente para você que participa do programa votando na enquete. O que você faz para concorrer? Basta que você entre no site do programa, no vejamsó.com.br e vote na enquete. Isso te habilita a participar do sorteio. Daqui a pouquinho o sorteio acontece, tá? O pastor Antônio José, da Igreja Batista de Sião, na Moca. Ele que é ministro evangélico e psicólogo, mestre em teologia. Pastor Antônio José, paz e graça, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Onde fica a Igreja Batista de Sião? Fica na Rua General Feliciano Falcão, 87, quase na divisa já com a Vila Prudente, no final da Paz de Barros. Ah, tá. Moca, entre Moca e Vila Prudente? Estamos entre Moca e Vila Prudente, exatamente. Muito bem. O dia do culto? Nós temos culto todos os domingos às 18 horas, quarta-feira às 20 e também sexta-feira às 20. E a nossa escola dominical, que é a essência da nossa família igreja, todos os domingos às 10 horas da manhã. Batista de Sião é o nome da igreja, mas ela é da convenção ou não? Nós temos uma comunhão com a Convenção Batista Nacional. Exatamente. Então é uma igreja avivada. Exatamente. Inclusive eu também sou psicólogo, atendo pela convenção todas as famílias de pastores e famílias de pastores. Da Convenção Nacional. Da Convenção Nacional. Amém. Seja bem-vindo. Manda um abraço para o pessoal da convenção. Certo. Do outro lado, voltando ao programa, vejam só o pastor Fausto Rangel, ministro da Igreja de Assembleia de Deus do Ministério Belém. Paz e graça, pastor Fausto, tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus, estamos bem, caminhando aí com Jesus e feliz de estar aqui mais uma vez, agradecido à produção por nos confiar o convite de nos trazer aqui de novo. Muito obrigado. Aquele programa dos dons rendeu, né, irmão? Até hoje. Aquele programa dos dons rendeu. Qual que não rendeu? Pois é. Qual que é o endereço da igreja onde a gente encontra o irmão? A Rua Conselheiro de Cotegipe, 273, no Belenzinho, aqui em São Paulo. Aos domingos? E temos cultos aos domingos, um abençoado culto de ensinamento às terças-feiras. Senhor presidente, aliás, já vamos logo aos abraços, pode? Pode. Por atacado. Trago comigo a saudação do nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, um cumprimento especial ao senhor. Pastor Zé Wellington Costa Júnior, quem Deus preparou para estar conosco aí, talvez dando seguimento no trabalho da convenção. Um abraço especial aos meus amigos da Igreja Assembleia de Deus Sementes da Fé, do pastor Jorge Romão, uma igreja séria, que ele pega no meu pé com isso. Em especial o Charles, que fica me tirando foto e me postando feio. E isso vai dar problema para você. E a pastora Sandra da igreja... Não é milagroso, né? Não, aí o problema não é advoga para ele, pastor. Ele já é folgado, você ainda advoga para ele. Mas, irmão... Tá bom. Posta, vai. É isso que tem para hoje. A igreja do pastor Wellington, da Divino Jesus, e o povo de Arujá, onde eu moro, que carinhosamente me acolheu há quase 10 anos, em quem eu tenho um carinho muito especial de todos os evangélicos de Arujá. Em especial, o pastor Salomão Duarte, pastor local da nossa igreja Assembleia de Deus do Belém. Muito bem, ele viajou de Arujá para São Paulo para participar do programa. Muito obrigado pela deferência. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui. Vamos ver a matéria que o Zeca vai apresentar, mostrando o tema que a gente vai discutir, e voltaremos com a opinião dos nossos convidados no Vejam Só. Divórcio e novo casamento. Nunca esses assuntos foram tão debatidos, principalmente dentro da igreja aqui no Brasil. Já que essa situação é tão aprovada pela sociedade e a cada dia que passa, parece que o governo facilita ainda mais a separação. Estamos juntando a fome com a vontade de comer. É por isso que os números só aumentam. Mas hoje, no debate do Vejam Só, nós não vamos falar somente sobre o divórcio. Vamos falar também sobre o segundo casamento. E nesse caso, se o divórcio não foi por adultério, quem casou novamente perdeu a salvação? Segundo o IBGE, em 2012, foram registrados 522 divórcios por dia em todo o Brasil. No ano de 2006, foram 80 mil. Já em 2015, foi registrado um aumento de 75%. Em 9 anos, o Brasil praticamente dobrou o número de divórcios registrados. O
grande problema dessa situação é que, infelizmente, tal prática tem invadido a igreja. Não existe mais diferença entre o comportamento da sociedade sem Cristo e das pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus. Parece que tudo se resume na seguinte situação: casei, mas acabou a paixão, o amor esfriou. Por isso, posso ter outra oportunidade. Não tenho que ficar infeliz a vida inteira. Mas será que é assim que a Bíblia ensina? Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 8. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. A discussão na época era sobre a interpretação de uma outra passagem bíblica, já que no livro de Deuteronômio existe uma autorização de Moisés para o divórcio, se for achado na mulher coisas indecentes. Para alguns, isso seria o adultério. Agora, outros dizem que poderia ser o fato da mulher simplesmente não saber cuidar da casa, ou então de cozinhar. Mas Jesus responde essa pergunta dos fariseus dizendo que o plano de Deus é que o casamento dure para sempre. Essa era a ideia original. O homem transgrediu essa orientação. Agora, infelizmente, parece que o coração do homem endurece cada dia mais. Basta analisarmos os números já apresentados. Jesus, inclusive, falou sobre essa situação, dizendo que divórcio fora da situação autorizada seria adultério, ou seja, pecado. Vamos ler juntos esse trecho. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. O plano de Deus é que o casamento seja para sempre. Então, separar fora da situação autorizada seria um erro. Logo, o segundo casamento é um pecado. Se eu viver para sempre nesse pecado, perco a minha salvação? Nossa, agora que a minha cabeça deu um nó. Heber, o que os nossos convidados pensam a respeito? Acho que já está na hora de ouvirmos as suas opiniões. E você, nada de trocar de canal, hein? Fique ligado, pois o debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Agora chega a hora de a gente ouvir a opinião. Nós assistimos a matéria muito bem preparada aí pelo Zeca, né? E agora é hora de sabermos o que é que os nossos convidados respondem. Conosco aqui o pastor Antônio José, da Igreja Batista de Sião, lá na Moca. Ele é teólogo, mestre, né, em teologia, psicólogo, além de ministro do Evangelho. Pastor, na sua primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta? Quem se divorciou sem ser por adultério e se casou novamente, está vivendo em pecado? Bom, nós precisávamos primeiro aqui definir o que seria pecado. Eu acho que começa por aí, para a gente tirar uma conclusão se vive ou não vive no pecado, né? E o pecado, a Bíblia nos mostra, pelo menos na carta que o Evangelho de João, o evangelista João escreveu, ele coloca o pecado como possibilidade e o pecado como ato. Como possibilidade, todos nós somos pecadores, ou seja, somos pecadores em potenciais. Agora, uma coisa é você cometer o ato de pecado e praticá-lo, né? Então, isso é uma outra questão. Fazendo essa diferença entre o que é o pecado enquanto possibilidade e o pecado enquanto ato, você então joga isso para o casamento. E o casamento, ele tem uma máxima. Quando Deus viu o homem sozinho, ele viu que não era bom. E para isso, o que ele fez? Ele fez uma mulher e entregou para o homem, para que ele pudesse encontrar na mulher a sua completude. Então, aí está implícito a felicidade. A felicidade a partir de uma relação, de um conjunto do eu com o outro e forma o todo. A partir do momento em que essa máxima, ela é trincada, a felicidade foi jogada, foi
foi estilhaçada, portanto, não haveria sentido de continuar casado, entendeu? Portanto, a partir do momento em que esse casamento, cuja máxima está estilhaçada, entendeu? E a pessoa procura uma outra relação, nesse sentido ela não estaria no pecado. Ela não estaria pecando. Por quê? O princípio, a máxima, que é a felicidade, ela foi estilhaçada. Agora, nós precisaríamos aqui declinar o que seria essa felicidade, né? Então, para não ficar muito vago, então, quando nós falamos de felicidade, felicidade é você se sentir bem do lado do outro. Isso envolve cumplicidade, envolve troca, envolve respeito, envolve um conceito que nós usamos hoje muito, que é a alteridade, ou seja, levar em consideração o outro. Então, tudo isso está presente nisso que eu chamo de felicidade. Então, o adultério como o ato de pecado é apenas uma interface do pecado como um todo. Entendeu? Porque às vezes nós temos uma ideia de pecado tanto quanto nós tínhamos, os judeus tinham, a cultura judaica cristã tem, né? Na verdade, Jesus ampliou o conceito disso. O adultério não é só você chegar a vias de fato de uma relação, de uma traição, mas só o fato de o homem olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, em tese, praticamente, todos os homens seriam adúlteros e todos nós viveríamos em adultérios. Então, ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: por melhor que seja o homem, ele nunca o será. Ele nunca o será. O homem nunca terá condições morais de se redimi-lo. Isso ele vai precisar de um plano, que é o plano de salvação em Cristo Jesus. Então, na verdade, a pessoa que se separou e que não tenha sido por causa de adultério, com certeza não se separou de uma maneira fútil. Não foi por motivo fútil. A felicidade, ela não foi, portanto, mantida, a máxima foi quebrada e por isso, então, se chegou à separação. E nesse caso não é pecado? Nesse caso não seria pecado, entendeu? Embora cada caso é um caso, entendeu? Mas do ponto de, teoricamente eu vejo assim, a felicidade, Deus nos chamou para sermos felizes. Um relacionamento marido e mulher foi em vista da felicidade dos dois. Uma vez que essa felicidade, ela não chegou não chegou a ser atingida, não diria plenamente, porque isso seria impossível, mas a partir do momento que ela não alcança esse objetivo, então há um desgaste, está acontecendo o casamento está aviesado e isso precisa ser revisto. Então, mas a solução seria um segundo casamento que propiciasse a restauração da máxima e isso não seria pecado do ponto de vista do senhor? Nesse sentido não seria pecado. Tá. Ok. Vamos ouvir agora o pastor Fausto Rangel, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, autor de livros, conselheiro, pregador itinerante. Como é que o senhor responde à pergunta tema? Quem se divorciou sem ser por adultério e se casou novamente, está vivendo em pecado? Sim. E eu não posso ir contra o próprio texto bíblico. Eu não posso criar uma regra para equiparar uma afirmação do próprio Jesus, que diz: aquele que casar com uma outra pessoa que não seja por adultério, fornicação, igual outros textos afirma, ela está sim em pecado. Isso tem que ser muito bem explicado, até porque o que acontece? Existem milhares de pessoas indo hoje ao divórcio, por conta da interpretação de que a felicidade minha é mais importante do que um comprometimento, ou uma aliança, ou um contrato, ou uma afirmação que eu fiz diante do homem de Deus e também da igreja, que nós estamos tratando diretamente da igreja, num casamento constituído na igreja com as formalidades que lhe é peculiar. Se eu tenho um problema, esse problema não pode ser maior do que aquilo que eu afirmei no passado. Eu cheguei e jurei fidelidade, eu jurei amor, e ainda tem as variantes que a gente usa na alegria, na tristeza, na felicidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança, na diversidade. Eu tenho um comprometimento, uma aliança ali feita diante de Deus, da qual a Bíblia só me autoriza por uma regra, que é o quê? Se eu vier a flagrar ou descobrir incontestemente que a minha esposa, o meu cônjuge, está
tendo um relacionamento com uma outra pessoa, isso me autoriza. E o oposto também é verdadeiro. Se ela descobrir que eu tenho alguma coisa desse tipo, então ela tem legalidade para ir e dizer, olha, o pastor, porque todos nós somos pastores, mas somos também ovelha, eu tenho pastor e temos um conjunto de pastores. Qual é o nosso primeiro intuito? É a reconstituição do casamento. É tentar a busca do perdão, como há milhares de pessoas que perdoaram. É interessante, eu gostei muito da matéria do menino, me perdoe não lembrar do nome dele, ele foi muito feliz no seu comentário. É o Zeca. O Zeca. Parabéns, Zeca. Parabéns mesmo. Você foi muito feliz. E a questão é o seguinte, é dizer, não existe uma flexibilidade. E como eu disse no outro programa, quando eu me caso, eu estou me comprometendo com aquela pessoa que eu vou fazê-la feliz. E quebra esse paradigma de achar que eu vou casar para ser feliz. Não, eu caso para fazer a pessoa feliz. E se aquela pessoa que está ali comigo, naquele ato, tiver a consciência e tiver o comprometimento diante de Deus, que ela também está casando para me fazer feliz, só existe um meio de dar errado. Sair fora do padrão bíblico. Como eu afirmo em todos os lugares. Só tudo, repito, tudo que estiver errado na vida de uma pessoa cristã está fora da palavra de Deus. Enquadrou dentro da palavra de Deus, está perfeito. Há os contratempos, esse ano eu faço 25 anos de casado. Não é tão fácil viver casado em meio a uma sociedade que te cobra muito, em meio a tantas adversidades que impõe, seja financeira, seja de crise, seja de etc. Mas eu tenho um comprometimento maior. Eu tenho uma verdade maior dentro de mim. E eu tenho certeza absoluta que se nós abrirmos esse precedente, vamos ser honestos, Pastor Heber, quantos milhares de casamentos está sustentado em cima desse texto de Jesus? Bom, aí isso tudo eu já anotei aqui, nós vamos ter que trocar tudo isso em miúdos e a coisa vai rolar, vai rolar. Vamos lá. Mas você, antes disso, você também tem que se posicionar. Então vamos para o nosso site, vejasó.com.br. Lá você vai encontrar uma pergunta muito instigante. Neste caso, né, o caso que nós estamos discutindo, a pessoa está vivendo em pecado? Primeira resposta, sim, pois não é permitido um segundo casamento. Né? Segunda resposta, não, afinal ela tem o direito de ser feliz. Né? Terceira resposta, que é não sei. Eu não sei. Como é que eu vou saber se ela está vivendo em pecado? Eu não sou juiz de ninguém. É fácil, né? Sair pela tangente é muito fácil. Mas enfim, você vota na enquete. Deixa eu ver o presente de hoje. É o relógio da grade. Aliás, você já se ligou para a grade? Toda noite eu mostro o relógio aqui, eu falo da grade. As aulas vão começar agora em agosto, meu irmão, minha irmã. Anota o telefone da grade, não adianta ligar agora, você vai ligar amanhã, no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819, 31150819. Liga para saber onde é que fica a grade mais próxima de você, para você estudar a Bíblia no próximo semestre. Além da Bíblia, tem um monte de outros cursos, todos ligados à obra de Deus. Você vai fazer curso de evangelista, vai fazer curso para obreiro, você vai fazer curso de teologia, por exemplo, ou de pós-graduação em teologia, análise bíblica, a gente vai analisar o livro de Romanos, curso de escatologia, curso de música com instrumentos musicais de orquestra, inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, enfim, tem uma infinidade de cursos, inclusive os novos, que eu nem me lembro direito agora quais são, que vão começar agora em agosto. Tem um lá muito legal, a Ana Paula que está preparando, noções de direito para pastores. A ideia é ensinar o pastor o que as leis dizem a respeito das igrejas e tal. Então, você vai ligar no horário comercial amanhã para a grade saber direitinho qual é a filial mais próxima de você e quais são os cursos que são ministrados nessa filial, além do bíblico, porque todos os que eu falei dependem da filial. Tá bom? Muito bem, de volta com o programa Veja Só, para o momento mais legal do programa, porque é você que faz, né? A sua fotografia vai aparecer aqui. Olha, tá chegando o dia, o grande dia do sorteio vai ser dia 29. Dá tempo ainda de você postar a sua fotografia no facebook.com/programa Vejam Só. Tem que postar a foto de todo mundo que assiste ao programa com você.
põe o nome de cada pessoa, a cidade e o estado onde você mora. Só isso. Põe lá no Facebook, tá bom? A primeira foto de hoje vem lá de Itabaiana, na Paraíba. Tá aí o Aldemir e a Vera Lúcia. Aldemir Moura e a Vera Lúcia de Itabaiana, na Paraíba. Deus abençoe vocês. Um ósculo santo para esse povo da Paraíba. Agora vamos para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Lugar feio que dói, né? O Bruno Guimarães, olha como ele está desanimado de morar lá em Angra. Que lugar terrível. Não tem natureza, né? Que coisa. Parabéns, Bruno. Agora a gente vai para a Bahia, em Ubatã. Na Bahia nós temos a Graziella. Opa, eu acho que não é a Graziella. É a terceira aqui, o meu nome na terceira foto é Graziella, sabia? Ei, povo, vou te contar. E agora? Vamos deixar o Vejam Só, quem assiste o Vejam Só para amanhã, né? Né, João? Bom, chegou a hora da gente falar a respeito do tema. Pastor Antônio José, eu acredito que o pastor Fausto e os telespectadores estão muito curiosos para saber o seguinte. O senhor disse que, pela Bíblia, o pecado é apresentado como possibilidade ou como ato, né? Exatamente. E como possibilidade, ele é universal. O tempo inteiro nós estamos diante da possibilidade de pecar. Exatamente. Por isso que Jesus mandou a gente vigiar e tal, né? Ok. O que isso tem a ver com a questão do divórcio? Do segundo casamento. Quando alguém se divorcia por um motivo de incompatibilidade de gêneros, acabou o amor, a paixão, não estou mais feliz, encontrei outra pessoa com quem eu estou apaixonado, vou me separar da primeira para me casar com a segunda. Em que circunstâncias a noção de pecado como possibilidade ou como ato se enquadra nisso? Bom, quando eu falo de possibilidade, eu estou falando da condição, você explicou muito bem, que todos nós somos vulneráveis ao pecado. O ato do pecado como já diz, é ação, né? Uma pessoa que se divorciou, foi para um segundo casamento, nesse caso ela não estaria cometendo um ato de pecado, entendeu? Mas ela, de alguma maneira, ela não se pode perder de vista que ela estava diante de uma possibilidade, né? O pecado está em nós. Então, por que eu estou falando isso? Porque é como que se o adultério fosse apenas um pecado diferente de tantos outros. E Jesus diz o contrário, que só o fato de você olhar para uma mulher já cometeu o pecado, tá? Então, na verdade, assim, quando você se separa e você casa novamente, entendeu? Esse segundo casamento, ele foi produto, com certeza, daquilo que eu já falei anteriormente. Houve um estilhaçamento da felicidade. E aí nós precisamos investigar mais isso, né? Em que momento que quebrou essa felicidade? Entendeu? Tanto quanto possibilidade, quanto ato, nós vamos ter que apelar agora para a graça divina. E aí eu discordaria do meu colega, nesse sentido, quando ele fala de que não há flexibilidade. O contrário da flexibilidade é o fundamentalismo, é a rigidez, é o engessamento. E Jesus mostrou nas suas atitudes que ele é muito flexível. Ele é absolutamente flexível, ele é graça. Quando eu coloco o casamento nessa condição de que ele está no pecado e provavelmente, porque na verdade assim, está no pecado e perder a salvação. Nesse sentido, eu estou condicionando a salvação. Ele não falou de salvação ainda. Vai falar daqui a pouco, que eu vou instigar. Tá. Mas tudo bem. Tá. Mas na verdade, assim, quando você sustenta a tese do pecado, entendeu? Você entra nessa outra questão que talvez a gente vai comentar ainda, se der tempo, né? Ok. Aliás, deixa eu perguntar, pastor Fausto Rangel, tem uma dúvida também que o telespectador com certeza tem. Eu sei que o senhor não vai concordar com ele, né? E que Jesus foi categórico quando falou a respeito do divórcio. Engraçado, não foi nenhum apóstolo, foi Jesus que falou, né? Então tá. Vamos imaginar que eu estou assistindo, né?
E vivendo exatamente essa situação. Perfeito. Né? Eu fui na conversa do pastor Antônio José, né? E vi que eu estava muito infeliz, né? E falei, não, o pastor Antônio José tem razão. Então eu vou dar a linha aí na minha patroa, vou e procurar alguém que me faça feliz. Perfeito. Aí achei uma linda, jovem, maravilhosa, esplendorosa, né? E alguém que me completa, que me faz feliz e tal, babá. Aí vou lá e me caso com ela. Aliás, o pastor Antônio José que fez o casamento, o segundo. Procurem ele. Não, mas aí eu moro perto da sua igreja, estou frequentando lá, e o senhor pregou, ou eu vi o programa, e o senhor falou e tal, aí eu falei, puxa vida, essa é a minha situação, eu estou em pecado, estou em erro. Como é que eu corrijo? Simples. A Bíblia em João diz muito bem claro, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado, Jesus o justo, ele vai te perdoar de todo o pecado. Mas espera aí, vamos entender o que o senhor elencou para mim, porque senão, o que acontece? Nós temos aí milhares de pessoas assistindo que já está no segundo casamento. Isso. Mas pergunte uma por uma se elas não tiveram que se arrepender dos atos que fizeram. Digo mais. O senhor já imaginou a gente fazendo um casamento e dizendo da seguinte forma, olha, eu, ministro do Evangelho, aquele que a gente já faz, todos nós sabemos que eu vos declaro marido e mulher, o que uniu Deus não separe o homem e tal. Mas, tem um precedente. Se por um acaso, daqui 10, 15, 20 anos, vocês vierem a se sentir infelizes, não se preocupe. Tem a ira aí desse casamento. Primeiro, a gente não vai fazer isso nunca. Qualquer pastor, eu, pastor Antônio, o senhor, qualquer pastor que lida com pessoas, que vai ter os problemas, porque o casamento, o cara não acorda de manhã e fala assim, sabe, Dilma, vamos me separar. Ele não faz isso, ninguém faz isso. Ele vem em um conjunto de problemas. E aí o senhor vem falar de incompatibilidade de gênero, vem falar de são N os problemas. Se ele enquadra os problemas que ele tinha na Bíblia, ele não chega ao divórcio. Agora, se chegou, ele tem que ter consciência, e ele sabe disso, a pessoa sabe. O grande X da questão é o seguinte, o divorciado com a nova núpcia se sente perdoado? Ele tem segurança, porque o Zeca falou de salvação. Nós não tratamos de salvação, porque aqui é um... Ainda, né? Eu tinha medo disso, mas... Não, ué. A salvação é um presente de Deus. Tá. Ponto. Quando a pessoa está saindo de casa com as malas, vamos entrevistá-la? Para aí, onde você vai? Estou me divorciando. Você está saindo salvo daqui? E eu desafio qualquer um de você, tô caminhando. Agora, no momento em que ele refletir, ouvir um sermão, ir lá na igreja do pastor Heber, ouvir aquele negócio eloquente, olha, você tem que se arrepender, buscar a sua consciência, para ter sua consciência livre diante de Deus, e aí ele, puxa, eu pequei, eu sei que eu pequei, eu repudiei minha mulher. E às vezes, e ainda vou muito mais além, nós temos, eu já tratei casos de pessoas que já está no segundo casamento, e está com uma vida espiritual, porque é muito difícil você entrar no foro íntimo de uma pessoa, e está em frangalhos, e ela fala assim, olha, eu tenho uma vida destruída, tudo isso que você está vendo aqui é fachada, eu tenho certeza que Deus não me quer, porque eu sei que eu não podia fazer, eu poderia ter ido mais além, sofrido um pouco mais, se é que é sofrimento, porque quando a gente analisa caso por caso, aí é que a gente vai chegar a uma conclusão de que, puxa, não, é verdade. Porque colocar o dedo na ferida dos outros é fácil. É fácil eu sentar aqui do outro lado da cama e dizer para você, olha, você se divorciou, não foi por adultério? Desculpa, você está em pecado. Mas a salvação não é minha. E essa pessoa, que eu acredito que está nos ouvindo, que sabe, a salvação é foro íntimo, você e Deus sabe se você está salvo. Não é eu, não é o pastor, não é ninguém que tem condições... Não, mas pastor, deixa a questão da salvação para depois. Para depois. Eu estou lá, estou com a minha segunda esposa, né? Estamos vendo o programa. Certo. A gente quer se corrigir. Como é que faz? Ué, só faz a oração e acabou? Pode? Se ele achar e podemos ir dormir junto de novo? Se isso ele achar que é suficiente, sim. Porque
É a própria pessoa. Quem pede perdão é que se sente perdoado. Mas ela pode continuar com o casamento? Se eu disser que pode, eu estou falando uma verdade absoluta. Porque ele já está dentro do casamento. Ele já cometeu. Mas o casamento é errado. Mas aí o senhor está dizendo que está errado. Não, o senhor que falou. Não fui eu. Eu disse o seguinte, que a pessoa não pode fazê-lo. Então, Agora, fez. Se arrependa. Se ele tivesse roubado um banco, ele não teria que devolver o dinheiro? E se ele não tiver mais como devolver? Ou pelo menos se entregar para as autoridades? Então, Tem que ser preso. Tem que ser preso. Porque aí ele ofendeu uma legislação vigente. O que eu estou perguntando Eu acho que o melhor caminho é ele procurar o pastor, onde ele congrega. É a sua igreja. Pode ser, vem lá, a gente vai orientar, vai ver quais são, se é possível de haver a restauração. Há muitos casamentos Como que assim, são restauração do casamento anterior. Desmancha o segundo e volta. Eu não sei qual é a forma que ele vai achar de estar bem consigo e com Deus. O que o senhor acha disso, pastor? Eu discordo do meu colega. Eu penso que o que nós temos que levar em conta é o ato que acontece, a situação em que está. Eu não posso levar em conta o que já aconteceu e o que deixou de acontecer. Não tem como voltar atrás. Eu tenho que me reinventar para essa nova relação. Eu tenho que me recompor para esse novo momento que está acontecendo e trabalhar no que for possível para evitar que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi no primeiro. Então aqui fica a fala do pastor, eu entendi o que ele quis colocar, mas você percebe que você fica de alguma maneira amarrado, há uma contradição, entendeu? O adultério ele foi feito por conta da dureza do coração do homem, mas isso não estava no coração do divórcio. O divórcio. O divórcio foi feito nessa questão, por conta da dureza do coração do homem, então Deus, vamos dizer assim, abriu mão e enfim, não levou em conta. Tudo bem. A felicidade é que está aí. E quando eu falo de felicidade, tem que ser entendido. Violência doméstica existe muito por aí, inclusive entre crentes também. Entendeu? Eu não posso admitir que um casamento possa se perpetuar se a mulher é anulada como mulher, como gente. O sujeito, o homem, ele vem naquela cultura machista de que ele é o chefe da casa e a mulher fica totalmente anulada, infeliz, e também o homem. Então, nesse sentido, veja bem, isso que eu chamo de adultério é muito mais do que o ato em si, de você sair, dormir com uma mulher e trair o cônjuge. O adultério é muito mais. O adultério é você humilhar uma mulher, é dizer que você é melhor do que ela. Isso também é humilhante, entendeu? Fica humano, sagrado na pessoa. Então, o que tem que ser feito? Usar todos os recursos que a igreja e a Bíblia nos dispõem para manter, para evitar a separação, entendeu? Nós temos que usar esse recurso. Se nós estamos lidando com um casal crente, um casal que é cristão, nós temos que usar todos os meios que a Bíblia nos dispõe, do aconselhamento pastoral, e que a própria teologia também nos dá, para a gente tentar restaurar essa relação. Mas se no final, depois de todos os recursos terem sido esgotados, não foi possível essa restauração, então por que manter essa infelicidade? Tá. Isso aí a gente vai discutir essa questão da felicidade daqui a pouquinho. O pastor Fausto Rangel, né, vai abordar o assunto, mas antes a gente vai ver o que o Zeca ouviu quando fez a pergunta tema de hoje lá no Reduto dos Crentes. Vejam só. Você acha que se a pessoa que se divorciou, ser por adultério e casou de novo, ela perde a salvação? Perante a lei de Deus, né? Perante a lei de Deus, se não houve adultério, ela está errada, né? Com certeza, porque fala a palavra de Deus, é que não pode, né? Se não ocorreu adultério ou morte, algum caso desses aí, com certeza está errado perante a lei de Deus. Absolutamente. A salvação, ela é baseada na cruz de Cristo. É na nossa salvação. A salvação não depende disso. A salvação depende da graça. Absolutamente. Não tem nada a ver. Não sei. Eu acho que vai muito do conceito dela com Deus. Do íntimo que ela tem e do que ela for perguntar para Deus, né? Assim, do que acontece, do acontecimento. Eu acho que existem vários motivos, existem várias coisas que Deus pode perdoar, ou pode ser um caso muito... Assim, eu acho que é o julgamento dela e Deus. Na verdade, perder a salvação, não, porque o Senhor, Ele
misericordioso, ele perdoa os nossos pecados, mas é errado. Pelo que eu conheço, sim, porque aí só pode casar uma vez, né? Só esse conhecimento que eu tenho. Bom, você viu que as pessoas não ficaram à vontade para responder, né? Então tá aí. Pastor Fausto, o pastor Fausto é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, autor, e ele está sustentando que é pecado, sim. Quem se casou pela segunda vez, não tendo sido o adultério o motivo do divórcio original, está vivendo em pecado. Muito bem, pastor. O senhor concorda com o pastor Antônio de que a questão da felicidade é que está no centro disso? A pergunta é, minha esposa não me traiu, até porque ninguém vai querer aquele traste, né? Mas, eu estou dando um exemplo, óbvio, Claro, né? Claro. Então, minha esposa não me traiu porque ninguém vai querer aquele traste lá, né? Mas eu sou profundamente infeliz, não dá, aquele negócio não dá. Né? Eu sou obrigado a continuar casado com ela? Eu pergunto isso para o senhor lá no seu gabinete. Eu vou dizer que sim. Jamais eu vou aconselhar algo que seja contrário à Bíblia. Eu vou dizer, olha, o Weber, tirando o seu título para poder pôr dentro do gabinete, Weber, é o seguinte, isso não justifica que você venha falar que quer se divorciar e eu venho dar anuência a isso. Mas eu vivo deprimido. Então, mas a motivação da sua depressão e da sua falta de felicidade é motivada pela sua esposa. Como eu afirmei no começo, tudo que está errado está fora do contexto bíblico. Então ela tem que ter, porque nós temos o conceito bíblico para todos os atos do casal. Para todos. Desde finanças até a vida matrimonial e não precisa fazer enriquecer com minúcias que a pessoa já entendeu. Então, se ela não é recíproca com você, ela precisa de ensinamento. Esse é o problema. O problema é que as pessoas não querem se submeterem à Bíblia. E a falta de sujeição à Bíblia é que causa essas coisas. E detalhe, eu vou dizer para o senhor que raro, pastor, são os casos de pessoas que vão ao divórcio por exaurir as possibilidades. Na verdade, se a gente for ver direitinho, já tem gente aí que é ministro também, sei lá, que está no terceiro casamento. Pegou esse viés aí, 5, 10 anos tá bom, tchau. 5, 10 anos, tchau. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente chega numa situação igual do que o Weber está me colocando aqui, que ele está lá anos e anos infeliz, e a pessoa... Então, entre aspas, teria uma justificativa. Mas o que a gente vê na prática não é isso. Nós estamos caminhando, e que o Zeca foi muito feliz, que ele fez uma comparação, talvez nós não tenhamos percebido no começo, quando ele disse, olha, nós estamos nos igualando à sociedade. Bom argumento. Pastor Antônio José, eu não gostei do conselho dele, vou lá no seu gabinete. E aí, o senhor disse que eu posso me divorciar? Eu trabalharia inicialmente todos os recursos que a Bíblia me deu para tentar restaurar o seu relacionamento. É claro que depois de todos os recursos terem sido esgotados, né, porque eu não sei como é essa relação, o senhor está dizendo o quanto o senhor é infeliz, entendeu? O quanto, vamos supor que o senhor tenha 30 anos de casado, quer dizer, o quanto o senhor perdeu 30 anos na sua vida, porque poderia ter sido feliz e não foi. Então, tem que ser usados os recursos. O meu colega lá, o pastor Fausto, eu tenho a impressão que ele conceito de felicidade. Não é uma felicidade banalizada e vulgar, vil, ou seja, eu não estou feliz, eu vou me separar. Quando uma pessoa chega e diz assim, pastor, eu não estou feliz no meu relacionamento, você vai trabalhar para tentar restaurar. Se houver possibilidade de ser trabalhado, por que não? Agora, se não houver possibilidade de ser trabalhado, com certeza eu vou te dar continência sim. Eu vou te dar respeito, eu vou te dar continência, e aí, ou seja, você tem o direito de ser feliz. Embora, e aí eu coloco duas coisas aqui, pastor, se o senhor me permite, que tem dois conceitos aqui que eu acho que é interessante a gente trazer nessa questão de casamento. Um é o conceito moral e outro é o conceito ético. Moralmente falando, entendeu? Ou seja, quando você fala de moral, você fala de certo e errado. Então, moralmente falando, o adultério, ele é pecado, ok. Mas a ética, ela me permite pensar
A ética me leva a refletir sobre esta relação. Entendeu? Se o senhor não é infeliz no casamento, tem muitas coisas por detrás disso. Talvez o senhor nunca foi feliz sexualmente, talvez a esposa tenha sido uma pessoa muito cruel, uma pessoa que humilha. Tudo isso tem que ser investigado. E eu pergunto, vale a pena continuar uma relação onde eu estou diante de uma pessoa que se sente totalmente despersonificada, humilhada, destruída na sua história, na sua cultura, na sua personalidade? Existem maridos que proíbem a mulher de visitar a mãe, a esposa, como existem mulheres que não permitem que o marido visite o pai, visite a mãe. Que casamento é esse? Jesus quer isso para o homem? Não. Eu também acho, não tenho certeza que não. Então, mas como é que a gente resolve isso daí? É que nós vamos tratar no próximo bloco, mas antes de sair para o intervalo, a minha querida produção já acertou aqui o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só, né? Então a terceira fotografia, que é a da Graziela Lopes Salles de Ubatã, na Bahia, é essa jovem muito bonita, né? Que inclusive está aí ajudando a falar da Fontale, né? Fonte de saúde para você. Valeu, Gra. Deus te abençoe e boa sorte no sorteio. Agora a gente vai para Pernambuco. Lá em Primavera, Pernambuco, nós temos a Maria José de Andrade. Ei, Maju, tá aí, Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua audiência. E quem será que bateu a foto para Maria José? Não foi ela, não. Então, Maria José, você tem que pôr o nome da pessoa que bateu a foto, porque ela assiste ao programa com você, né? Tá? Bota lá no Facebook outra fotografia com o nome de quem te ajudou. Aí aumenta a tua chance também no sorteio. Agora nós vamos para São Paulo, né? Lúcia, de Santa Fé do Sul, aqui no interior de São Paulo, está aí a Lúcia. Ô, Lúcia, obrigado pela sua audiência. Quase que você não sai, né? Por causa da luz da TV, mas tá bom, dá para ver, sim. Muito bonita. Santa Fé do Sul, alguém sabe onde fica isso? Eu sei que é São Paulo. Não sei que região. Eu prefiro não opinar, porque eu acho que aqui depois de Campinas, um pouco mais para frente, lá pro lado de onde tem os artesanatos. Né? Legal. Bom, no Rio de Janeiro tem o Pátio do Alferes e quem mora lá é o Maicon Goulart, né? Que não mandou o nome do gato ou da gata, né? Vai saber, né? A companheiro ou companheira aí da... E a Fontale está fazendo sucesso, hein? Olha só. É legal. Valeu, Michael. Deus abençoe. Põe o nome do bichinho pra gente conhecer, tá bom? Afinal de contas, ele saiu na foto, né? E a última foto de hoje é lá das Minas Gerais, das Alterosas, em Barbacena. Temos o missionário Gabriel dos Santos. Ô, missionário, Deus abençoe você, viu? E a sua igreja, a sua denominação, o seu ministério, o seu trabalho. Que Deus possa enriquecer cada vez mais. É o missionário Gabriel dos Santos, de Barbacena, lá nas Minas Gerais. No próximo bloco, o pastor Fausto Rangel vai ter que falar para nós. Eu esqueci de falar dos prêmios, é verdade. Sabe quem está participando do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só? Agora, na sexta-feira, vai ter o sorteio, o maior presente que a gente vai sortear é a estadia de um final de semana lá em Monte Verde, né? Nas Minas Gerais, no sul de Minas, nessa pousada aí, Pousada Estrela Alpina, tá? Vai ficar lá um fim de semana com direito a um jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo, né? Lá da Missão Horizontes. Lugar muito, muito bonito. Olha, eu estive aí em Monte Verde, é um passeio muito gostoso. Você devia dar esse passeio para o seu pastor, tá? Para a esposa dele, para um fim de semana. Só falar com o pessoal lá da Estrela Alpina que eles arranjam tudo para você, tá? Um preço camaradinha, tá bom? Então esse vai ser o primeiro presente. Uma estadia lá no Estrela Alpina, lá em Monte Verde. E o segundo presente, vai para a mesma foto, é a enciclopédia de temas teológicos. Aí, ó, enciclopédia de estudos de teologia, tá? Essa enciclopédia, ela ajuda principalmente quem não teve oportunidade de fazer uma faculdade de teologia. Então ela é escrita em linguagem simples,
para leigos, retratando o vocabulário que você muitas vezes escuta aqui, né? Trazido por teólogos, tá? Então, quem preparou a enciclopédia foi o Jamierson Oliveira. É realmente um trabalho fantástico que a gente vai sortear aqui. Sexta-feira, tá bom? Agora sim, antes de ir para o intervalo, vamos lá. No próximo bloco a gente vai ter o Vejam Só Que Coisa. E também, meus convidados precisam dizer, o casamento é sagrado? Ele pode ser desmanchado? Né? E quando não há adultério, mas há violência? Ou então o marido é um tremendo vagabundo que não quer trabalhar? A esposa é obrigada a continuar com ele? Já, vejam só. Bom, hoje é dia do Vejam Só Que Coisa. O que será que o senhor Zeca preparou para nós hoje? Vamos lá. Estamos de volta com Vejam Só Que Coisa. E olha, hoje vamos falar de um assunto que está dominando o mundo. Todo mundo está ligado nisso, está demais. Bom, mas antes, vamos reforçar o convite para a sua participação. Olha o endereço aqui na sua tela já. É lá no nosso Facebook que você pode mandar a sua colaboração. Aí, de repente, você pode se perguntar, poxa, o que eu posso mandar? Olha, vou tentar te ajudar. Você pode, de repente, mandar um link com aquela notícia que você viu na internet e quer compartilhar. Ou então alguma coisa que acontece aí na sua cidade, no seu bairro. Olha, pode ser uma denúncia, alguma coisa engraçada. Bom, as possibilidades são muitas. Basta querer participar, que aí vai ficar fácil. O importante é não esquecer de mandar uma foto ou um vídeo. Olha, não fique de fora dessa onda, hein? Bom, já que estamos falando de sucesso, o que você acha de sair por aí caçando Pokémons? Acha que isso seria uma loucura? Ou que isso não é possível? Bom, nós vamos falar sobre isso. Hoje, o nosso quadro é uma homenagem ao nosso querido Faz Tudo da produção. Bom, pelo menos é isso que ele fala. João, essa é pra você. Vejam só que coisa. Em um momento em que batalhas por poder e turbulências na economia global dominam as manchetes, um certo jogo de caça a monstros tomou a internet. Pokémon Go, uma mistura de videogame e realidade, é uma verdadeira febre digital. Olha, nos Estados Unidos esse aplicativo já é mais usado que a rede social Twitter. A empresa diz que os jogadores passam em média 43 minutos por dia usando o programa. Muito mais do que outros aplicativos muito populares como o WhatsApp, Instagram, Snapchat. Como o game exige que pessoas caminhem para encontrar esses Pokémons, isso significa que ao jogá-lo, um homem gasta aproximadamente 1.795 calorias e uma mulher em torno de 1.500. Olha, na primeira semana do lançamento foram publicadas 15 milhões de twitters sobre o Pokémon Go. Isso é mais do que 11 milhões que foram publicados sobre o referendo lá do Reino Unido sobre a permanência na União Europeia. E o dobro dos 7 milhões de tweets sobre a Eurocopa nos primeiros 7 dias do campeonato de futebol. As buscas online sobre o jogo também dispararam. Para você ter uma ideia, mesmo as buscas por pornografia foram menores do que por Pokémon Go. Agora uma dica para os jogadores. O principal método para pegar um Pokémon é achá-lo. Mas, para obter os mais raros, você pode tentar chocar os ovos. Isso mesmo. E esses ovos podem ser comprados em locais reais indicados no jogo. Mas é preciso caminhar uma certa distância para que eles choquem. Como o jogo já foi lançado em 26 países e está prestes a ser liberado em muitos outros, é seguro dizer que a popularidade de Pokémon Go só irá aumentar. Olha, as ações do grupo Nintendo subiram mais 16% na Bolsa de Tóquio, isso nessa semana. E olha que tem apenas uma semana do lançamento. Nesse período, os papéis do grupo já avançaram mais de 50%. O jogo ele utiliza um sistema de localização por satélite dos smartphones e usam as câmeras para encontrar os monstros em lugares do mundo real, desafiando então os jogadores a capturar e treinar estas criaturas para o combate. Olha, vamos logo encerrar essa edição, pois vai que você está querendo caçar um Pokémon aí e eu estou atrapalhando. Bom, rapidinho, olha o endereço aqui na tela, entra lá e manda a sua participação. Entre um Pokémon e outro, você pode participar, hein? Fui! Até a próxima!
parodiando o Senhor Jesus, quando o Filho do Homem voltar, achará porventura racionalidade na terra? Aonde chegamos, né? Muito boa, boa essa. Não dá para acreditar. Você viu as estatísticas? Você viu lá? Vi. Teve muito mais acesso do que o referendo sobre a dos Reino Unido da Europa. Misericórdia! É por isso que Jesus não volta. Deus manda ele voltar e fala assim, dá uma olhada no que eles estão fazendo lá embaixo. Procurando Pokémon. Vai trazer esse povo para cá? Deus me livre. Não. Meu pai. Bom, deixa eu... Então, antes de inquirir meus convidados aqui, eles precisam tomar um refresco depois dessa... Eu queria falar para você do meu blog, ebercocarelli.blogspot.com.br. Se você ainda não conheceu, né, o Parla Eber, o Cocarelli é o L só, tá? ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar artigos escritos, né, inclusive sobre maçonaria, sobre o pecado original, sobre a vida de Davi, que fez de tudo e mesmo assim era o queridinho de Deus. Você vai ter também sermões, mas aí é só em áudio. O último sermão, qual que é o último que está aí, João? A tragédia e vergonha, né? As duas experiências mais horríveis e medonhas do ser humano, a tragédia e a vergonha. Tem uma palavra aí baseada no texto de Gênesis para você ouvir. Tem também vídeos curtinhos, aliás está na hora de postar alguns novos, né? Que não sei por que não estão fazendo, mas enfim, você pode curtir também, tá? Aproveita e faça seu comentário, eu gosto muito de ler depois, tá bom? Vamos lá, agora o assunto é casamento. É sagrado? Pastor Fausto Rangel. Sim, sagrado, o que uniu Deus não separe o homem. É uma instituição que a gente advoga da ideia de que seja divina, constituída por Deus no Éden. É uma união onde nós temos o mundo presente, pode dizer assim. A gente faz uma união aqui e pedindo a bênção do céu e de Deus. Na verdade, a gente ora pela bênção, porque é um equívoco dizer que a gente faz casamento. Faz casamento é juiz de paz lá no cartório, né? A gente abençoa os casados. E eu sei que é divino, sim, uma coisa, não vou dizer mística, porque fugiria um pouco da regra, mas... E se ele for assim levado, vai até um levar o outro à sepultura. E digo mais, hein, tem fatos tão lindos que a história nos propicia, de cônjuge que após um deles morrerem, horas ou dias depois de solidão e tristeza, o outro também se vai. Aconteceu essa semana. Aí, ó. Essa semana. Então, 40 minutos depois, então, você vê, ó, o outro cônjuge morreu. O outro cônjuge morreu porque começa... 60 anos de casado. Então, isso é o que eu acredito. Vai falar que esses 60 anos foram de flores, de maravilha. Quantas vezes talvez um desses cônjuges, se não, talvez os dois, não teve vontade de arrumar a malinha e falar assim, quer saber de uma? Mas aí lembra, puxa, eu fiz um juramento diante de Deus, eu fiz um compromisso diante da sociedade, eu pertenço a uma igreja, eu tenho uma responsabilidade com a família. E aí você vai ver que, na verdade, como o pastor, ele disse, eu não queria muito entrar nessa ideia de hedonista, da felicidade, que é a busca maior, mas eu queria ver que, às vezes, o ganho da família, da igreja, é muito maior. Quando você compara o que seria a minha felicidade e o que seria a felicidade de filhos, olha, filhos no divórcio é um sofrimento, pessoas, enfim, é uma tragédia inenarrável, se é que é assim que fala a palavra. Bom, ele mencionou o senhor, então agora a pergunta para o senhor também. Na verdade, o nosso espaço aqui é muito pouco para nós explicarmos o que eu chamo de felicidade, tá? Então, mas não é uma felicidade assim, pastor. Nós não vamos banalizar o conceito de felicidade. Quando o pastor pergunta, por exemplo, se o casamento é sagrado, eu diria que não só o casamento. O sujeito, o homem é sagrado. Nós somos criaturas, criação de Deus. Só que essa criação ela foi
vilipendiada, ela foi adulterada, essa criação. Então nós buscamos caminhos para que nós possamos alcançar essa felicidade e que nós só encontramos em Deus, entendeu? Então, na verdade, assim, quando eu falo de felicidade, não é uma felicidade hedonista. Eu acho que a felicidade, a felicidade inclui deveres e direitos, sobretudo numa relação, mas não só marido e mulher, na relação em todos os sentidos. Eu tenho direitos e tenho deveres. Eu tenho direitos com a minha esposa e tenho o dever de mantê-la, de guardá-la, de protegê-la. Entendeu? A partir do momento em que é trincado essa relação de direito e dever, o casamento já deixou de existir. Entendeu? É um casamento de fachada. Entendeu? A relação já foi quebrada. E o casal, em nome desse sagrado, como se fosse uma mística, ele leva essa relação empurrando pela barriga, como se diz no popular, né? E vai ser infeliz pro resto da vida. E eu acho que hoje nós podemos conversar, eu acho que hoje nós podemos chegar e pedir ajuda. Hoje tem informações para tudo quanto é lado, entendeu? Então não é uma felicidade do ponto de vista assim, vulgar, do ponto de vista hedonista, uma felicidade absolutamente mas, pessoal. pastor, como é que ficam? Porque assim, rachou a relação, não gosto mais da minha esposa, eu estou apaixonado por outra mulher e tal, então eu vou me divorciar dela e buscar a minha felicidade. Amém. Mas aí eu tenho filhos, né, que vão ficar sujeitos a uma situação de penúria, porque eu não sou rico, não posso manter 2 casas, né? Então eu vou mandar uma pensão para mim e para a mãe dos meus filhos e vou usar o meu dinheiro para me sustentar com a mulher que eu estou amando agora. A minha felicidade vale o sofrimento dos outros? Dos filhos, inclusive? Eu queria comentar. Não, com certeza não. Na verdade é assim, por isso que eu estou falando, a felicidade ela implica direitos e deveres. Quando eu falo, eu digo assim, eu tenho direito e dever de manter essa família. Eu penso que antes de qualquer decisão que a gente tenha que tomar, antes de qualquer escolha que a gente tenha que fazer, nós temos que olhar o conjunto, o todo, entendeu? O apóstolo Paulo ele define isso de uma outra maneira. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu detesto, esse eu faço. Então ele diz, miserável homem que eu sou, né? Graças a Deus por Jesus, porque é nele que eu encontro refrigério para essa polaridade que eu vivo. Entendeu? Então, na verdade, é assim, a minha escolha, quando eu falo de felicidade, a minha escolha, ela também implica na felicidade do outro. Isso Jesus falou nas bem-aventuranças. Toda bem-aventurança, pastor, se você for ler toda do fim, os 7 capítulos do livro de Mateus, ela sempre leva em conta o outro e nunca você mesmo. Olha, se alguém te ferir uma face direita, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, ande 2. Se alguém te pedir o paletó, dê a camisa. Então, na verdade, assim, a felicidade, ela deve levar em conta os conceitos que eu acabei de falar aqui, direitos e deveres. Entendeu? Existem escolhas erradas. Mas os deveres podem me fazer sofrer muito. E aí minha felicidade foi para o espaço. Eu penso assim, eu não sei se iria para o espaço, porque cada caso é um caso, veja bem. Eu tenho que resgatar minha felicidade por outro caminho. A felicidade... Fazer terapia com o senhor, né? Seria um bom, né? Tá, agora, pastor Fausto Rangel, vamos lá. Meu marido não me trai, né? A mulher está falando lá, meu marido não me trai de jeito nenhum, mas ele não para em emprego nenhum, é um vagabundo, não quer saber de trabalhar, eu que tenho que sustentar a casa, me esforçando para manter os meus filhos na escola e tal, e ainda por cima, ou então, ele é violento, né? Tem o marido que é violento, que bate na mulher. Não tem traição, mas tem ou violência ou vagabundagem. Essa mulher tem que continuar com o marido? Veja bem, primeiro que se esse camarada for assim, ele não é crente. Aí pode divorciar? Não, ele precisa aceitar Jesus.
Ele precisa mudar o comportamento dele. Porque nós temos uma Bíblia. A Bíblia diz, vai ter para a preguiça, vai ter com a formiga o preguiçoso. Se eu não me enquadro naquilo, eu tenho que buscar o meio de me enquadrar. Eu não posso ser violento, até porque a lei, olha, dona, tem lei Maria da Penha, os caras gostam de pegar o pessoal que bate mulher. Mas aí, pastor, já me fizeram essa pergunta. Eu posso mandar meu marido para cadeia, mas não posso me divorciar dele? Não, a questão não é mandar ele para cadeia, quem está mandando para cadeia é ele. Tá, ele. Mas o senhor entendeu. Agora, eu entendi. Aí a questão, o pastor Heber, é julgo desigual. Um é crente, o outro não é. Tá. Aí o que ele precisa? Ele precisa o caminho da Bíblia. Mas nós estamos falando de um afastamento de pessoas da mesma fé, pessoas que têm um compromisso diante de Deus, com a palavra de Deus. Agora, esse moço tem compromisso? Tem, tá cheio de crente que bate na mulher. Então, mas aí, veja bem, tem que chamar a polícia. Não separa não, vê ele apanhar um pouquinho também. Agora, tudo bem. Depois que ele voltar da cadeia, como é que vai ficar? Guardadas as devidas proporções, vamos, brincadeiras à parte, é o seguinte, e quantas foram as irmãs que apanharam, e conheço fatos, que apanharam e acreditaram que Deus era capaz de fazer a mudança, e hoje a pessoa é pastor de igreja. Então, a questão aí é o seguinte, ele fala da felicidade, eu gosto muito de ser feliz, mas a minha felicidade tem que ter responsabilidade. É o dever que eu falei. É o dever. Um exemplo. Mas qual a reclamação? Mas isso é muito claro. O homem, de certa forma, não se intera dos acontecimentos, dos fatos. A mulher chega a um período da vida que ela tem uma interrupção do seu ciclo natural. Cai, dá queda de hormônio. Então ele tem que entender que aquela pessoa não é aquela de 25, 30 anos atrás. E procurar ajudar ela em conjunto. E chegar a 60 anos de casado. E honrar o nome de Jesus. Gabriel Macedo da Silva, de Novo Horizonte, lá na Bahia. É um tema um tanto quanto complexo. Creio que a graça de Deus superabunda onde há verdadeiro arrependimento. Dependendo da circunstância, Deus perdoa. Mas mesmo assim se torna perigoso adotar e levar tal tipo de ensinamento, pois pode gerar uma compreensão libertina de aceitação de um segundo matrimônio. Deus abomina o divórcio. O profeta Malaquias deixa isso bem claro. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Como é que o senhor lê esse texto, pastor? Eu entendo da seguinte maneira, a princípio, a priori, Deus quis e Deus quer a felicidade do homem. Não estava no plano de Deus. O diabo, o nome dele já significa diabolos, do grego, que significa aquele que divide. Enquanto o diabo divide, o plano de Deus é unir, é juntar. Deus, ele agrega, nunca subtrai. Agora, a posteriori é uma outra questão. A posteriori você lida com trapo humano. Você lida com a humanidade, essa humanidade decaída. Essa humanidade que você casa com o propósito de ser feliz, com o propósito que o marido vai cooperar, que vai ser um homem que vai te trazer uma certa segurança e também você para a mulher, e de repente você se depara de uma realidade dessa, que o pastor agora, ele patinou. Ele patinou na resposta, porque a resposta é: você não pode ficar com um homem que é, desculpa a expressão, vagabundo, né, um sujeito que é um desqualificado, entendeu? Então, na verdade, por quê? Porque isso fere o principal do objetivo daquilo que é para o homem, a felicidade, entendeu? Houve erros para chegar até aqui, esse casamento, ele se construiu em cima de erros, com certeza, mas eu estou diante de um fato agora, concreto, de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está sendo humilhada, violentada, de uma pessoa que tem um marido em casa e que não serve para nada. Então, diante de um fato desse, eu enquanto pastor, eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que tomar uma atitude. E a atitude qual é? A atitude é humanidade, de acolhimento, de continência, e não de rejeição, não dizer, não, irmão, vou orar por você, vamos orar e fazer uma campanha de oração para ver se isso muda. Porque o senhor falou uma coisa agora há pouco. Se Jesus voltar e achará racionalidade na terra, tem muita gente nessa relação marido e mulher que perdeu a razão, perdeu a racionalidade, porque um é alienado ao outro. Verdade. Tadeu de Araújo mora em Maceió, nas Alagoas. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de um dos assuntos mais polêmicos e complexos pelas igrejas evangélicas, seja pentecostal, tradicional ou neopentecostal. O nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista, Cristo deu a regra estritamente sobre o assunto para o povo judeu, conforme Mateus 19. No entanto, se não estamos enganados, o apóstolo Paulo foi mais abrangente, 1 Coríntios 7.
Em verdade, em caso de adultério, ou mesmo abandono da casa por parte de um dos cônjuges, o outro está liberado. Fora isso, cremos que o pecado fica caracterizado. E aí? É isso mesmo? 1 Coríntios 7 permite? Sim, tem uma permissão, mas por conta de abandono. E esse abandono, ele não é um abandono de um curto período de tempo. É abandono, a pessoa sumiu, desapareceu, e há essa possibilidade. Eu estudei isso aí, eu não quis trazer à tona para dar um... Tá. Tiago Silva, ele mora em Caiçara do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Eu acredito que para um casal se separar e não pecar, ele vai ter que encontrar um bom motivo diante de Deus, pois se não for por adultério, vai ser pelo quê? Né? A falta de recursos financeiros, a falta do pai ou da mãe que não estão para ajudar. Eu aprendi que eu não posso buscar a felicidade para mim, mas ela vem através da minha esposa, que cuida de mim, e vice-versa. Quando Deus disse, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne, essa frase, só carne, já está dizendo tudo. Eu e a minha esposa somos um só, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, tá bom. Se o casal, por mais difícil seja o relacionamento, procure entrar num acordo, busque a Deus, e aí acabou o espaço do irmão, né? Max Brandão, ele mora em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Sim, por adultério ou não, todos devem e podem se casar. Vivo com uma mulher divorciada. Fui casado, minha mulher ganhei-a para Cristo e não me sinto em pecado. As palavras de Jesus com aquele tempo. Elas não se aplicam mais aos nossos tempos, como outras centenas de coisas deixaram de ser aplicadas ao povo de Deus, tipo barba, cabelos, roupas e outras centenas de coisas. Meu caro, você já pensou um cara ter de viver e conviver com uma messalina, ainda que ela pertence à membresia? Lutei no passado, sou batista, para que pessoas em novos casamentos fizessem parte da igreja e participassem dos ordenamentos e da comunhão da igreja, desde quando essas pessoas estejam em comunhão com Jesus, né? Desde que essas pessoas estejam em comunhão com Jesus. Casamento não garante fé, obediência nem fidelidade, não se aplica mais nos nossos dias. Não? Claro que eu só queria fazer uma observação aí nessa... Na verdade, não é que a fala de Jesus, ou algumas coisas ficaram no passado e que não funcionam no presente. Eu penso que o que houve foi uma questão hermenêutica, uma questão de interpretação. E quando parte para uma interpretação, você tem como contextualizar, não que a palavra perdeu o seu efeito, a palavra é mantida, o Senhor continua falando. Agora, cabe nós, enquanto colegiado de pastores, interpretar essa fala de Jesus para os nossos dias, mas não que ficou em desuso a palavra. Então, pastor, mas por exemplo, vamos pegar a palavra de Paulo lá em 1 Coríntios 7. Ele fala assim, eu digo que a mulher não pode se apartar do seu marido. E se apartar, que não se case. Agora, se não consegue ficar sem se casar, que se reconcilie com o marido. Essa palavra de Paulo não enfraquece o argumento do senhor? E também mais uma, só para complementar aqui, não querendo ser chato, o próprio Pedro diz para as mulheres que se por um acaso estiver dentro de um casamento, e esse casamento tiver um cônjuge que não é da mesma fé, se ele quiser ir embora, está livre, mas se ele ficar, que ela ganhe ele sem palavras. Então ele não era para poder falar assim, vai te trazer infelicidade? Pô, o cara não é da fé, meu, pica o pé, bota pra rua, arruma outro. Não é assim que a Bíblia trata. Nem foi o que ele falou, né, pastor? Nem dó. Diga. Pastor, na verdade, assim, o casamento é uma máxima. O casamento é a vontade de Deus. Isso nós não abrimos mão. Só que tem uma coisa aqui que a gente precisa entender. Quando você declina essa relação, porque essa relação é uma relação complexa, é um milagre de Deus. Um homem e uma mulher ali, duas culturas diferentes, dois contextos diferentes, famílias diferentes, que vão se unir em prol de ser uma única pessoa, né, e tal. Então, na verdade, assim, isso é emblemático, muito complexo. Então, quando você declina isso, você tem um outro... Porque se você ficar preso ao que Paulo falou, você vai ter que abandonar outros tantos textos nos quais ele, de alguma maneira, traz um certo refrigério para esse conflito humano que nós vivemos.
entendeu? Quando ele vai falar, por exemplo, de salvação, vamos dizer assim, a salvação é algo gratuito, é um dom de Deus. Um dom eu te dou sem esperar nada de você. Ou seja, Deus me salvou sem esperar de mim nada, apenas a fé. Só que a fé é porque a fé, o que seria essa fé? Eu tenho que crer ou não crer naquilo que Ele está me dando, ou eu recebo ou não. A minha atitude em relação à salvação é apenas se eu recebo ou não. Se você for pegar a salvação pela fé, pela graça, o argumento do meu colega, ele argumentou muito bem do ponto de vista de outros textos, a graça cai por terra. A salvação pela graça, pastor, ela independe de qualquer condicionamento. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu preciso terminar o programa, mas antes eu quero agradecer ao pastor Fausto Rangel, ministro da Igreja Assembleia de Deus Belém, e também ao pastor Antônio José, ministro da Igreja Batista de Sião, lá na Moca. Obrigado. Muito obrigado pela presença dos irmãos. E se você ficou com dúvidas ou quiser continuar discutindo o assunto, basta que você entre no site vejamsó.com.br, no campo convidados, clicando ali, você tem o contato desses dois irmãos para endereçar seus e-mails, perguntas, fazer convites, etc. Tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o relógio da grade. Adão Pinheiro, que mora em Cambará, no Paraná. Valeu, Adão. Para você que fica com a gente, com essa emissora Paz e a Graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.